Boa noite, Duda. Boa noite, Matheus. Estou dando aqui as boas-vindas, já tem bastante gente entrando. Sejam todos bem-vindos. Ângela, Joimir, Maná, Eliette. Deve ter uns conhecidos aí de vocês também, né, nessa live, né? Geni, Maria Helena, muito obrigada a todos que estão chegando. Vamos dar mais uns minutinhos só, tá? Para entrar mais gente. Porque às vezes a pessoa está chegando em casa ainda do Sim. trabalho. Maria do Carmo, Pierri, boa noite. Tem tanta gente aqui que não dá nem para ler todo mundo. Ângela Rossi, ai que bom, nossa, que maravilha. Sandra Hernandes, oh, tem gente aí de outros países também. Verônica. Bom, eu vou fazer a gente vai começar então a nossa live. Ximenaide. Lorizete, tem muita gente de outros países que acompanha o meu Instagram, mas entra na live e às vezes não entende o idioma, então, mas pelo menos participa, né? Isso é que é importante. Tudo bem com vocês, Matheus e Duda? Tudo ótimo. Tudo ótimo, tudo certo. Melhor agora. Preparadíssimos? Preparados. Ai, que bom, então. Gente, então eu vou começar aqui com a apresentação, tá? E depois vocês vão também se apresentar, a Duda e o Matheus, e aí a gente começa com as perguntinhas aqui que eu elaborei, tá bem? Certo. Tudo certo. Então vamos lá. Boa noite, obrigada a todos por estarem aqui na live do Preparaê 50 Mais. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física e sou especializada em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento pela USP e também exercício físico na clínica médica, como terapia na clínica médica pela Unifesp. Sou colaboradora do Instituto Ortopedia e Saúde no projeto Cidadania Caminhadas com Segurança. O Preparaê 50 Mais é uma plataforma que eu criei e de um ano para cá eu comecei a postar vídeos de exercício físico para incentivar e inspirar a prática de atividade física nas pessoas de 50 anos ou mais. E também porque é uma fase da vida que as pessoas ainda estão trabalhando e chegam, não tem tempo para fazer exercício e pequenos movimentos no dia a dia já ajudam aí a se tornar um pouco mais ativo. E chegar na terceira idade com vigor, com energia, com qualidade de vida, né? Isso é que é importante. E eu já trouxe vários profissionais para a gente fazer aqui lives e são tudo profissionais de referência para poder esclarecer temas que é muito importante para a gente aprender e é raro isso, né? Porque você conseguir profissional de qualquer lugar do país para poder explicar sobre aquele tema que eles têm domínio é uma coisa boa demais, é um privilégio, eu acho. Então, esse tema de Casa Segura eu fazia muito tempo, eu faço live desde 2020, desde a pandemia. Eu fazia com o Dr. Fábio no Instagram do Ortopedia e Saúde, e o ano passado eu passei a fazer nesse meu Instagram Preparaê. E eu, a parte de arquitetura, eu tinha muita vontade de fazer, porque eu acho que é um tema excelente, principalmente para quem está na terceira idade, porque é uma época da vida que tem muito risco de levar queda, e normalmente as quedas acontecem mais dentro de casa do que na rua. Então, agora chegou o momento, né? Encontrei os arquitetos para fazer essa live. Estou muito feliz e muito agradecida por vocês terem aceitado o meu convite, tá? A gente fica muito feliz com o seu convite. A gente está muito feliz. Ai, que bom, Duda. Então, eu gostaria agora que vocês se apresentassem, as damas primeiro, por favor, pode se apresentar, seu nome, falar do escritório e tal, fiquem à vontade. Eu sou a Eduarda, mas vocês podem me chamar de Duda, né? Me formei pela Universidade de Fortaleza em Arquitetura e Urbanismo, né? Sou arquiteta, tenho escritório com o Matheus, que é o meu sócio, então nós nos conhecemos na faculdade e criamos essa ligação. Então, Sim. somos amigos pessoais da faculdade também e decidimos realmente iniciar esse projeto que é super especial para a gente, né? Que é a Marco, nosso escritório. E a gente faz projetos de interiores e de arquitetura.
Meu nome é Matheus, me formei junto com a Duda, também na Universidade de Fortaleza. Hoje eu faço pós-graduação também na Universidade em Arquitetura e Progresso Sustentável. A gente criou esse vínculo dentro da faculdade e trouxe ele para fora da faculdade, tendo prosperidade para o nosso escritório, né? O Marco Arquitetos. E o Marco, ele quer dizer ponto de início, ponto de partida. Isso é o que a gente leva no nosso nome. E a gente trabalha com projetos de interiores, de ambientação e projetos de arquitetura, reforma, etc. A gente ficou muito feliz em receber esse convite da Gorete, que é um profissional exímio da educação física e traz uma temática que nós dois já trabalhamos dentro da faculdade e fora da faculdade, que é a ergonomia. Tanto dentro da faculdade, quando a gente foi monitor de disciplinas de ergonomia, quanto fora da faculdade, adaptando nossos projetos e construindo para que cada cliente tivesse aquele uso mais confortável. Sim. Entendi. Você falou bastante em ergonomia. Você podia definir para a gente o que é ergonomia? Porque tem muita gente que não sabe o que é, não conhece esse termo. Sim. A ergonomia, ela é muito falada, mas ela é pouco conhecida, porque ela está aplicada em todos os setores da nossa vida, seja você da área hospitalar, da área acadêmica, da arquitetura, da construção civil, em qualquer área, ela está aplicada porque a ergonomia pauta o funcionamento, o conforto de um objeto, de um ambiente. Na arquitetura, a gente usa a ergonomia para o ambiente e para o conforto, no caso, para a funcionalidade daquele ambiente, né? Então, a ergonomia nada mais é que uma ciência pautada para proporcionar conforto e funcionalidade. Então, quando a gente traz a ergonomia para a arquitetura, a gente projeta espaços que sejam confortáveis e adaptáveis para um nicho de pessoas ou para um padrão de pessoas e faz com que aquele lugar seja confortável, tenha uma longevidade para o uso. Seja seguro também. Seja seguro. Sim. Entendi. Então, por exemplo, um dia desse eu passei na portaria e vi que a cadeira que o porteiro estava sentado, ela estava muito desconfortável para ele. Então, quer dizer, não tinha ergonomia nenhuma, porque não estava bem posicionada a postura dele, que se ele fosse trabalhar naquela cadeira durante muitas horas, durante vários dias, durante vários anos, ia ter problemas futuros de coluna. Então, conversei com o síndico, ele imediatamente verificou e trocou essa cadeira. Então, a ergonomia também diz respeito a isso. Sim. A ergonomia até está pautado no mouse que você utiliza, no teclado que você utiliza do computador. O seu celular ele foi projetado com base na ergonomia, porque além do conforto da funcionalidade, é a segurança. E a segurança, ela pauta a nossa saúde. Seja por conta de lesões, o famoso ou outras que ocasionam o uso contínuo de um objeto, seja na cadeira, no mouse, no celular, no telefone, qualquer coisa. Então, a ergonomia ela tem esses três pilares: segurança, funcionalidade e conforto. E realmente, entendi. Quando a gente fala da ergonomia, ela realmente é voltada para as pessoas. A gente projeta para as pessoas. A ergonomia, ela foca nas pessoas. E ela não foca num indivíduo padrão. Ela foca em cada pessoa e as suas peculiaridades, as suas necessidades. E aquele ambiente, aquele mobiliário, ele tem que estar adequado para aquela pessoa e não o contrário, né? Então é aí que a gente atinge realmente o conforto, a produtividade, a funcionalidade, a segurança, né? Que são muito importantes. Então é individualizado. Exato. As normas, agora eu até lembro. As normas, elas obviamente pautam o genérico. Quando a gente vai construir um shopping. O padrão. Um padrão. Quando a gente vai construir um shopping, um carro, um mouse, esses produtos que atingem inúmeras pessoas. Agora, quando a gente adentra para um nicho específico, para dentro de uma casa, para dentro de algum produto que vá para uma pessoa que tem uma necessidade específica, ela vai para a individualidade da pessoa, porque ela tem que proporcionar aquele conforto, aquela segurança, aquela funcionalidade. Exatamente. E às vezes alguns posicionamentos do ambiente de trabalho que ocorre também futuros problemas, como você falou aí do ler, né, lesão do esforço repetitivo, ou então outros tipos de lesões. Eu tenho uma costureira aqui próxima, que às vezes eu levo alguma roupa lá para ela fazer uma bainha, uma coisa, e eu sempre estou observando também essas coisas, que
a moça costurava com a máquina que ela movimentava só a perna direita. E eu percebi que a perna direita dela era bem marombada, assim, bem desenvolvida, hipertrofiada, e a esquerda não. Aí eu perguntei quanto tempo ela usava aquela máquina. Ela disse, "Ih, mais de 10 anos, sei lá quantos anos." Aí eu disse assim, mas você está com a perna mais grossa, eu estou mais fina. Ela disse, mas o que é que eu posso fazer? É do trabalho. Eu disse, você tem então que fazer um trabalho com a perna esquerda para poder pelo menos chegar perto, porque estava muito diferente uma da outra. Então, assim, para quem é da minha área de educação física ou de outras áreas que observa, eu acredito que para o arquiteto a pessoa já chega com a situação para vocês e fala assim, olha, eu quero uma casa assim, assim, eu quero um escritório assim, assim, baseado no estilo de vida deles e nessa situação. Agora, no ambiente de trabalho é difícil, né? Porque como é que vai trocar? A não ser que troque a máquina. Então, assim, eu já observei, outro dia eu fui num café e eu vi que a moça pegava, assim, as xícaras no alto, na ponta do pé. E aí eu nem arquiteta sou, eu falei para a dona, olha, eu tenho que colocar um tablado para ela poder ficar mais próxima. Até falei, o arquiteto que fez, desculpe, mas o arquiteto que fez isso não pensou nas baixinhas, só pensou nas altas. Ou então botar um banquinho, né? Ou talvez ele usou a medida padrão. Não posso nem falar, né, dos arquitetos. Ele deve ter usado a medida padrão, e daí o que é que aconteceu? O padrão deve ser um valor X, só que tem gente que é valor Y e tem outras que têm valor mais abaixo, diferente. Então, são coisas que no dia a dia tem que ter o olhar de vocês, que é o profissional, né? Para poder fazer uma coisa ergonomicamente falando. Não é isso? Exato. É isso. O que se tem utilizado, por exemplo, em ambientes comerciais, corporativos, são móveis que são adaptáveis. No caso, as cadeiras, elas de escritório, elas podem subir, elas podem descer. Hoje já é recomendado, quando você vai comprar o computador, os computadores, eles por trás têm um suporte que você pode levantar ou abaixar para ele ficar no campo de visão da pessoa que está trabalhando. Então, esses mobiliários que têm fluxos de pessoas de inúmeros portes, é necessário que eles sejam adaptáveis. Na casa não, e na sua casa você vai seguir o arquiteto vai seguir o padrão de quem mora ali. Agora, nesses ambientes comerciais corporativos, o ideal é que tudo seja adaptável e, se não adaptável, tenha algo que possa auxiliar. No caso dessa moça, a situação era que o ideal tivesse um banco de suporte ou uma banqueta para que ela pudesse apoiar. Enfim, essas coisas que são adaptáveis para cenários não tão comuns. E talvez também, às vezes, a pessoa planeja uma coisa de uma forma e depois só vai ver no dia a dia que vai encontrar as demandas aí que foram acontecendo, né? Tipo, o balcão está mais alto para determinada pessoa, etc e tal. Não é isso? Tem muito disso também. A pessoa, o arquiteto ou o engenheiro, sei lá, eles fazem uma medida padrão nesse ambiente corporativo, como você falou, mas às vezes, como a Duda falou, tem coisas que tem que ser individualizada. Só que numa empresa não dá para ser individualizada. Geralmente é uma coisa. Você não vai fazer colocar uma bancada, cada uma num tamanho diferente. Então tem que escolher um meio termo, né? Mas tem que observar que existem pessoas de tudo quanto é tamanho, né? É muito importante. Para poder. É muito importante entender o fluxo daquele ambiente, as atividades que vão ser desenvolvidas, as pessoas que são usuários daquele ambiente. Então, antes de desenvolver qualquer projeto, se tem muito estudo, tem muita teoria, tem muito estudo antes de realmente conceber um layout, enfim, propor algo. Então, a gente faz uma pesquisa, tenta entender o perfil daquela pessoa, as pessoas que vão usar aquele ambiente para, enfim, propor realmente um layout que vai fazer sentido, que vai ser funcional e que realmente não tenha problemas no futuro, né? Certo. Como a gente vai entrar agora no tema da casa residencial, eu queria pedir para as pessoas aí, primeiro, escrever de onde elas estão, tá? E também que clicasse aí no coraçãozinho, porque quanto mais clicar, mais gente vai vir para a nossa live. E envia também, convida uma amiga para assistir, que essa live é importante. Bom, então vamos lá. Qual a importância de ter uma casa segura na terceira idade? Olha, principalmente para evitar acidentes, né? Eu acho que os acidentes eles estão com cada vez mais frequência. A gente vê muito idoso que sofre acidente, porque, enfim, né? É normal mesmo. E além de, para evitar acidente, para
para que aquele idoso ele consiga usufruir da casa dele de forma plena, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem algum tipo de limitação, física, motora. O que é super normal. Então, além de realmente evitar acidente e garantir a segurança desse idoso, é para que ele realmente usufrua da casa dele, né? A nossa casa, a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Ainda mais quando a gente já está, assim, no final da nossa vida, então a gente realmente quer descansar, quer aproveitar. Então, isso é essencial mesmo para que ele realmente usufrua da casa dele. Entendi. Matheus, tem alguma coisa para falar sobre isso, a importância? Não, eu concordo com isso. O importante é garantir a plenitude da vida daquela pessoa dentro do ambiente que é acolhido por ela. Então, quando ela é uma casa segura, ela abraça todas as pessoas que moram nela, seja das crianças que estão ali no início da vida, ou dos adolescentes, ou dos adultos, porque qualquer pessoa está propícia a um acidente. Os idosos, com toda certeza, com a limitação cognitiva e motora, estão mais ainda, mas a segurança, ela é para todos. Quem nunca conheceu uma criança ou um adulto que se acidentou em casa da forma mais irrelevante possível, mais inesperada possível. Então, assim, a segurança ela é uma garantia que é para ser prestada a todos. Entendi. E o que deve ser observado em cada ambiente? Começando, assim, aí vocês falam o que vocês quiserem começar, sala, quarto, banheiro, em cada ambiente, o que deve ser observado? Eu acho que para essa segurança. Os ambientes que a gente tem que ter mais atenção, todos, né? Mas principalmente áreas molhadas, cozinhas e banheiros, né? Então a gente tem que ver se o piso está adequado, porque para áreas molhadas existe um tipo específico de piso que deve ser colocado ali. Então não pode ser um piso polido, né? Que o piso polido é aquele mais escorregadio. O de áreas molhadas, ele tem um aspecto mais natural, então ele é mais antiderrapante, ele é mais granulado, ele é antiderrapante. Então, isso são coisinhas básicas, como o piso, que já evitam muita coisa, já garantem muita segurança. Então, começa pelo piso, revestimento também é muito importante, né? Ainda mais dentro de um box de um banheiro, numa cozinha ali próximo à bancada. Então, o revestimento também é muito importante, né? E garantir também que os mobiliários eles estejam sempre nas medidas e nas alturas que favoreçam a pessoa que está utilizando, e não o contrário. Tanto a cozinha quanto o banheiro são os ambientes mais propícios a acidentes, porque são ambientes que geralmente se tem um piso mais se é utilizado piso polido, tem adereços que são cortantes ou que podem proporcionar um acidente, tem bastante vidro, o vidro do box, o espelho do banheiro, na cozinha tem as torres quentes, os aparelhos quentes. Então é sempre essencial que a gente busque colocar aquelas coisas em alturas que favoreçam a pessoa que está utilizando. Na cozinha é importante frisar a altura onde vai ser colocado o micro-ondas, para que não ocorra nenhum acidente na hora de pegar o prato que está saindo daquele compartimento. A geladeira também ela tem que ficar numa posição interessante para que a pessoa, quando fechar, ela não retorne logo com a parede ou com algum obstáculo. Toda essa coisa que garanta os fluxos e a autonomia da pessoa que esteja lá dentro utilizando. Outra coisa que também é importante para todos os ambientes é a iluminação. Sim. A iluminação ela é essencial. A iluminação Entendi. direta, né? Então vamos focar aqui, vamos focar no banheiro, Ambiente, que eu acho que o banheiro, na minha opinião, onde mais tem queda, na minha opinião aqui. Não sei se é o geral, provavelmente. Eu queria ver, assim, eu vi um dia desse aí que para os adultos, aliás, eu dava aula para uma senhora, o apartamento dela era muito bonito, mas ela não tinha box de vidro, era uma cortina. Eu até olhava assim, nossa, um apartamento tão chique, o banheiro com cortina, depois eu entendi que se ela levasse uma queda no banheiro, ela não ia cair em cima do vidro, o box, e não ia se cortar. Então, no banheiro, quais os detalhes do banheiro, assim, relacionado? Porque a pessoa, às vezes, não consegue levantar e sentar do vaso, às vezes a pessoa é muito alta e o vaso é muito baixo. Tem alguns detalhes no banheiro que eu gostaria que vocês falassem para a gente nesse projeto ou um projeto novo de arquitetura ou uma adaptação de um banheiro que já exista e precisa ser adaptado para o idoso, por exemplo. Assim, hoje em dia, quando a gente vai começar trabalhando com banheiros já existentes, o que é que se tem feito com esses banheiros? Se colocam assentos que ficam superiores ao vaso sanitário, as torneiras elas são realocadas para que sejam só de ida e volta, sem
sempre ter o manejo de rodar elas, de enroscar elas. O vidro também, ele é temperado para que caso ocorra a quebra daquele vidro, ele não corte a pessoa, ele vai cair, vai só raspar, vai arranhar. Então, assim, são adaptações em banheiros já existentes que são palpáveis para uma pessoa. Se alocam barras, se alocam bancos também, sejam eles de alvenaria, fixos, metálicos, mas geralmente são optados por esses que já são fixos na própria parede. As barras também elas são colocadas numa altura em que seja favorável para a pessoa que está utilizando. Esses são alguns dos itens que a gente utiliza hoje em dia para ambientes já existentes. Já quando a gente migra para os ambientes que vão ser projetados, alguns itens permanecem, como as barras, que são essenciais para que esteja feito esse apoio na locomoção. E a locação do vaso, a gente faz um vaso numa área mais elevada, ou já compra assentos que são mais elevados e confortáveis para a pessoa conseguir subir e sair daquela área. Às vezes também é alocado vasos que sejam proporcionais para receber o andador do idoso ou da pessoa que tem limitação ao andar. Também é evitado o vidro, pode evitar o vidro. A gente hoje tem outras opções de materiais, como policarbonato, metais, que já proporcionam essa digamos que, segurança e também a privacidade para a pessoa utilizar o box sem ser visualizada. Então, existem inúmeras opções, sem contar a questão do piso antiaderente que a gente já havia mencionado. Entendi. Então, só no banheiro são muitas coisas, né, que tem que ser observadas, né? Piso, box, vaso, barra, coisa pra caramba, né? E no caso da cozinha, eu não sei se você falou da questão dos móveis na hora para ter um fluxo melhor dentro de casa, você falou sobre isso. Na cozinha também tem que estar tudo bem. É muito importante entender a rotina daquele usuário, né? Então, entender até mesmo os eletrodomésticos que ele usa, então, quais são as demandas dele, o que ele precisa, como é que é a rotina e tudo mais, para poder alocar direitinho e fazer um layout realmente que funcione para ele. E muito importante também saber essa questão física mesmo, a estatura da pessoa. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto que o nosso cliente ele é realmente mais alto, né? Então, a gente fez bancadas mais altas. Padrão. Ele é maior que o padrão, né? Então, a gente fez bancadas mais altas do que o habitual, né? Do que tem realmente na norma. Então, esses ajustes, eles podem ocorrer justamente porque cada pessoa tem um estilo de vida e tudo mais. Uma coisa muito importante também são as quinas dos móveis. Então, realmente, deixar elas mais boleadinhas e tudo mais. É muito importante para evitar também acidente. Às vezes a gente bate no móvel, enfim. Então, essas quinas desses móveis também são muito importantes. Essas alturas também, para não acontecer da pessoa ficar na ponta do pé e às vezes pegar alguma coisa e cair. Uma coisa super importante também é a cozinha mesmo. Então, realmente evitar colocar utensílio de panela, de garfo, faca em armários altos. Esse não é o ideal, né? Em armários altos, a gente recomenda mesmo colocar utensílios, instrumentos que não são muito utilizados no dia a dia. O que realmente precisa no dia a dia tem que estar perto, tem que estar na nossa altura, tem que estar próximo, justamente para não ter assim, o ideal é que você não precise ficar na ponta do pé, né? Mas mesmo que você não fique, que realmente, no alto, realmente coisas que você não use muito mesmo. Porque senão evite mesmo. a pessoa vai usar uma escada, né? Exatamente. Que também é perigoso, né? Não é para estar se usando escada, não é para estar ficando de ponta de pé. Então, se isso está acontecendo, é porque o seu projeto não está ergonômico. O seu projeto ele não está acessível. Adaptado a você. Não está adaptado a você. Então, realmente, são outra coisa super importante que a gente nem acabou esquecendo de mencionar, né? Hoje em dia, a gente faz muito mobiliário em MDF, né? Então, existe até um tipo de MDF, né? Que é um tipo de madeira para áreas molhadas, justamente para ele conseguir receber aquela água. Então, o tipo de pedra, o tipo de MDF. Então, nos mínimos detalhes que a gente realmente projeta um espaço. Então, desde o material até a iluminação. Tem iluminação, se o banheiro, se a cozinha está muito escuro, né? Porque a gente tem a iluminação direta, que é a iluminação ela é mais brancosa, assim, né? Então, é realmente para a gente conseguir enxergar todo o espaço. E a gente também tem a iluminação indireta, que ela é mais aconchegante, ela é mais, assim, para dar um detalhe, um charme, assim, no projeto. Então, até a iluminação é importante, e o conforto
acústico, o conforto térmico. Então, assim, a ergonomia, ela realmente é um conjunto de requisitos, né? Para um ambiente ser considerado ergonômico, ela abrange todas essas pautas. Ela abrange todas essas pautas, então tem todas essas normas que têm que ser verificadas e tudo mais. Então, é realmente um pouquinho de tudo. Nossa, e o que é MDF? MDF é um material, né? Pode até me complementar. É um material que ele vem a partir da madeira. Sim. E ele é utilizado para a confecção dos móveis. No caso, quando a gente utiliza em áreas molhadas, são os MDFs navais. Áreas molhadas e áreas quentes são os MDFs navais, que eles permitem, né, essa dilatação e essa questão da umidade. E nas outras áreas que não têm esse acesso a essas intempéries, são os MDFs convencionais. Ah, então tá. Agora vamos dizer que eu quero fazer umas mudanças aqui na minha casa. Quais as principais mudanças que devem se realizar? Eu posso dizer assim, olha, por enquanto eu quero fazer só o básico. Quais são as principais que eu devo mexer aí? É no banheiro? A primeira coisa que a gente vai fazer é ter uma reunião e ter uma anamnese para saber como é o seu dia a dia, o seu cotidiano. E a partir disso a gente vai reorganizar a ambientação da sua casa para a sua rotina. Você é uma pessoa que pratica exercício físico, então você tem uma troca de roupa muito grande porque suja, você utiliza o banheiro com frequência, você passa muito tempo dentro de casa ou não passa, você cozinha ou não cozinha, você tem um funcionário ou não tem. Então, a partir disso, a gente passa a montar quais são suas necessidades e quais coisas não estão acessíveis para você. Então, a gente começa com mudança em relação à locomoção e ao seu fluxo. Do seu quarto a porta de casa, do seu quarto à cozinha, do seu quarto até o banheiro, para a gente entender como é que você faz esse percurso dentro do seu ambiente de moradia. E a partir disso, a gente vai pontuando materiais que, em muitos casos, hoje tem tapete. Tapete não é algo tão interessante, dependendo do tipo. Alguns já são antiderrapantes e podem favorecer a pessoa de se locomover ali, mas a maioria ela pode ocasionar um acidente, pode tropeçar, pode fazer a pessoa cair. A gente trabalha com aquela retirada ou não do tapete, caso seja interessante para a pessoa. Os móveis, a gente faz uma realocação de onde estão os móveis dentro da casa. Alguns saem da zona de circulação, para que não tenha as quinas voltadas para essa área. Realocar também onde estão guardadas algumas coisas, para ficar em pontos já mais acessíveis para a pessoa que está ali. Então, a gente vai mudando essas questões que são palpáveis e fáceis e depois vai para as mudanças que são mais estruturais ou que requerem um projeto. E aí, com isso, a gente vai adaptando a casa de acordo com o orçamento, de acordo com o perfil e com a demanda de cada pessoa. Entendi. Nossa, é incrível, né? Estou ficando apaixonada por arquitetura, viu? Muito legal. Agora, tem um detalhe, além dessa parte aí estrutural que os arquitetos projetam, tem essa parte aí não estrutural, como você falou aí do tapete, né, que a pessoa pode escorregar dentro do banheiro, o piso molhado, como a Duda falou, tem várias situações que não tem nem a ver, assim, com a parte estrutural, né? Mesmo do projeto, né? Eu, recentemente, entrei no banheiro, o piso estava molhado, eu escorreguei, e tinha um móvel dentro do banheiro, que esse móvel não era pesado, e o móvel tombou em cima de mim, eu acabei me machucando, porque eu bati com a costela na pia, e acabei fraturando 2 costelas. Enfim, não foi a estrutura do apartamento em si, e sim um chinelo, que eu estava usando novo, por sinal, que eu ganhei, e aí esse chinelo muito liso fez com que eu escorregasse, e eu não tive onde me apoiar. Talvez se no lugar dessa sapateira tivesse uma barra, ou em vez de eu ter me apoiado na sapateira, eu tivesse me apoiado na pia, talvez eu não tivesse me machucado. Então, acho que nesse caso tem que ser observado também tudo isso, né? Essa questão, como a Duda falou, do piso molhado, essa madeira dessa sapateira que não é de MDF, quer dizer, são pequenos detalhes que a gente, sabendo disso agora, a gente pode no dia a dia ir adaptando, né? Coisas, tirar tapete, né? Eu não gosto de tapete na casa, eu acho que junta pó, pode ser bonito e tudo, mas eu não acho legal, porque tem problema de alergia também, etc e tal. Mas essa questão, eu acho assim, do banheiro é um caso sério, né? Porque
qualquer molhadinha que dá, se você não tiver com um chinelo assim, bom de segurança, você pode cair. Agora, qual o ambiente que deve ser priorizado? Por exemplo, assim, você chega aqui, eu digo assim, eu quero fazer uma adaptação na minha casa, mas eu só tenho X valor, só posso escolher um ambiente. Qual que deveria ser priorizado? Eu acho que o O banheiro. banheiro. O Que banheiro, ele é sem o mais dúvida. propício a ocasionar acidentes, né? Sim. Em Sei. segundo lugar seria o quarto, porque o quarto onde você acorda e você vai dormir. Então, em algum momento você pode acordar à noite por alguma emergência ou para ir ao banheiro. E só nessa questão da locomoção da saída da sua cama ou para ir beber um copo d'água na cozinha, você vai sempre sair do seu quarto. Então, a partir daquele ambiente ali, para onde você for, você pode acabar caindo ou se machucando. Então, é tornar o quarto também um ambiente muito acessível e ergonômico para a pessoa que utiliza. Entendi. E o que vocês acham daquela luz de presença no corredor para a pessoa sair do quarto até o banheiro? Vocês acham que é legal ou é melhor ter uma luz fixa mesmo? Eu acho Eu legal. acho ela muito interessante. É bom, quando você vai trabalhar com iluminação, a gente trabalha também com os pontos elétricos e você escolhe quantos pontos tem. Pode ser que o dissensor seja um e você tem uma luz fixa na qual você acende e desliga no interruptor quando você quiser. Isso você teria mais de um artifício de iluminação para o seu dia a dia. Entendi. Agora, um idoso que anda de cadeira de rodas dentro de casa, tem que fazer uma adaptação em relação também, aí no caso, ao tamanho das portas, né? Porque se for uma porta que não passe a cadeira, né? As portas são maiores, as distâncias entre os mobiliários também são maiores, né? Porque tem que ter espaço suficiente para ele fazer as manobras, girar, né? Então, assim, o projeto ele também já muda. Então, tem, como a gente comentou, né? Tem as medidas padrões, assim, né? Mas também tem medidas específicas para deficiente, para quem anda de cadeira de rodas e tudo mais. Então, aí já muda também. Então, já são outras peculiaridades que devem ser analisadas e atendidas também. Entendi. E teve uma época que eu dei aula para um senhor que ele era cego e a casa dele era um sobrado. E tinha a escada, né? Para ir, os quartos eram em cima e o banheiro, e embaixo sala, cozinha, essas coisas. Então, assim, para ele descer, só tinha um corrimão de um lado. E ele ficava inseguro, entendeu? Para poder descer. Vocês acham que deve ter um corrimão de um lado do outro, ou um corrimão só? O que é que vocês falam em Pois é, relação à escada? Porque a escada também é um lugar para cair. A norma, ela ratifica tanto a altura do corrimão, que tem que ser de 1,20, e que tenha as duas barras de apoio em ambos os lados. Até porque caso a pessoa caia de um lado, ela se apoie do outro. Então, tanto a norma resguarda, quanto é recomendado por nós, arquitetos, e por toda a sociedade de arquitetos, que nesses casos, não só de acessibilidade, mas de fluxo de pessoas, tenha as barras em ambos os lados. Quando você constrói ou faz uma escada que só tenha barra de um lado, só tenha corrimão de um lado, geralmente é assinado um termo junto com o cliente que ele está ciente e que aquilo ali é um pedido dele para que aquela escada seja feita daquela forma insegura, digamos assim. Tanto em questão de corrimão quanto na altura do guarda-corpo. Quando a gente trabalha guarda-corpo, se você deixar menor que a medida que é estabelecida para dar uma segurança, também é assinado um termo de consciência do cliente que ele quer aquela medida ali, porque caso ocorra algum acidente, o arquiteto está resguardado que aquilo ali não foi uma culpa do projeto, foi uma culpa da pessoa que Que pautou que aquilo ali responsabilidade. fosse daquela forma. Entendi. Ela assumiu o compromisso aí, né? Agora, eu já vi na internet, eu nunca vi assim ao vivo. Assim, existe aqueles elevadores na escada que sobe assim, a pessoa senta e eu já Tem, vi. Tem isso mesmo? tem isso mesmo. Agora, assim, a escada ela tem que ter uma largura justamente para ter esse equipamento e também o espaço para a pessoa que não precisa, né, que vai realmente subir normal. Então, até a escada ela realmente tem que estar adaptada para receber esse equipamento. E também aí já é outra especificidade que a gente tem que ver na hora de projetar. E também tem os elevadores, né, também que
é o ideal, né? Assim, é a melhor das opções, no caso, né? Na verdade, o elevador, tanto o elevador quanto esse elevador de escada, elas são opções que elas ocorrem quando o projeto já é existente e você tem que adaptar a acessibilidade de alguma forma. Porque o ideal é quando ele é um projeto do zero, digamos assim, que exista, por exemplo, dentro de casa, um quarto térreo, que é o que Sim. muitas pessoas têm feito hoje quando vão projetar uma casa. Já é projetado pensando no quarto térreo, porque aquela casa a pessoa vai querer morar, envelhecer ali, ou trazer os pais, e os pais vão morar junto com a pessoa. Então a escada ela fica para uso somente das pessoas que têm a necessidade daquele uso ali. Mas o elevador de escada, ele é uma opção completamente secundária, digamos assim, porque ele vem para sanar o problema. Exatamente. E hoje Entendi. a demanda hoje realmente é muito alta para Tornar acessível. tornar acessível. E nesses programas de minha casa eu vou construir, mas eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha avó, ou eu vou querer ficar aqui até envelhecer, então eu preciso ter um quarto aqui térreo, enfim, tudo mais. Então, hoje em dia, realmente, os próprios clientes já têm essa consciência, Sim. né? Porque, normalmente, os nossos clientes, eles são leigos, né? Eles não entendem, eles não têm a obrigação de entender. Então, eles confiam a nós, que nós vamos guiar eles, né, para Esse olhar eles tomarem as profissional, melhores né? decisões. Exatamente. Isso. Então é muito interessante ver que nossos próprios clientes já têm essa consciência, né? Isso é muito bacana. Que coisa boa. E vocês têm o olhar profissional, né? Que o cliente que é leigo não tem, né? Sim. Agora, a maioria tem muitas casas aqui em São Paulo, em muitos bairros, que as casas são tudo sobrado e os quartos é só em cima, não tem quarto embaixo. Então é um grande problema. Às vezes uma casa enorme e não tem embaixo assim um escritório, por exemplo, né? Mas não tem os quartos de dormir. Aí provavelmente vão ter que transformar no futuro aquele escritório num quarto para a pessoa que vai ficar idosa. Mas pensar nisso aí, quem está construindo uma casa, que um dia a pessoa vai envelhecer e que ela precisa estar. Às vezes ela não pode subir escada, tem problema de joelho, ou tem alguma dificuldade de locomoção, e que não consegue subir escada. Então é muito interessante pensar numa casa já com esse quarto na parte térrea da casa e deixar a parte de cima para os jovens, né? Subir, descer, fazer step nele, o que quiser, né? Porque fica muito difícil mesmo. Como eu dou aula para idoso há muitos anos, então eu sempre observo coisas assim que eu vejo, né? Porque a gente acaba vendo, né? Por exemplo, o vaso sanitário quando é mais baixo e a pessoa é muito alta e a pessoa fica ali a vida inteira e diz, não, não quero mexer, não. Eu disse, mas tem que mexer, porque senão vai dar problema no joelho no futuro, tantos anos usando essa posição. Aqui também acontece muito de ter imóveis, assim, prédios de 3 andares que não tem elevador. E as pessoas envelhecem nele e há uma dificuldade enorme para subir com mala, para poder subir com as compras de mercado. E aí é mais difícil de fazer uma adaptação. Aí tem que mudar quando envelhece para um prédio que tem elevador. Porque senão vai chegar um momento que a pessoa não vai aguentar subir e descer, né? Por causa do. Agora, uma coisa que a gente não falou é no jardim. Tem alguma coisa no jardim, porque é um lugar também que a gente molha as plantas. Tem alguma adaptação ou não precisa? O jardim é à vontade, é livre. Não é questão de ser à vontade, né? São ambientes que você tem que pensar até onde vai a sua limitação. Um jardim, o que é que ele tem no jardim? Ele tem planta, ele tem grama, ele é molhado, ele tem árvore, ele tem folhagem, ele tem certas coisas que ou você remove, descaracteriza ele, ou você adapta. No caso, você quer ter um jardim, você quer continuar tendo uso daquele jardim, o que é que pode ser feito se couber naquele espaço? Colocar uma circulação, fazer um piso acessível naquela área, mas sem descaracterizar, deixando ainda a parte da grama existente e a sua locomoção vai ser limitada em determinado espaço. A mesma coisa para a cadeira de rodas, por exemplo, quando a gente trata o cadeirante dentro de espaços públicos. Tem a área de locomoção dele. Hoje em dia, algumas praias existem travessias para que a pessoa possa estar na praia, mas ela não está na areia.
Assim como no parque também existe o caminhar das pessoas com cadeira de rodas ou locomoções ou limitações motoras, que existe até onde é delimitado que ela pode andar. Então, seria a mesma logística numa área do jardim. Teria uma limitação de até onde a pessoa andaria para que não descaracterize aquele lugar. Entendi. Até porque a casa da pessoa tem a personalidade dela, Sim. né? O jeito dela, como ela Os vive a hobbies, vida gosta de toda, né? fazer. Sim. É. O Matheus, por exemplo, eu sei que tem a avó materna e a avó paterna, né? Sim. Então, eu não sei como é que é a casa aí, se é bem, se são adaptadas à casa Tá. dos seus avós. Cada uma com sua demanda, né? Duas casas diferentes, com toda certeza. Uma já tem um jardim mais vasto, onde tem já árvores, tem árvores frutíferas, e tem uma dinâmica diferente da outra. Então, assim, cada casa tem as adaptações que são similares, no caso, ambas casas têm barras, mas algumas pecam em questão de acessibilidade, ou tem uma limitação motora dentro daquele ambiente. Por exemplo, a minha avó paterna, ela não tem a mesma locomoção que tinha antigamente, então ela não tem a liberdade de ir e vir para o jardim ou de se locomover em áreas molhadas como sem o auxílio de uma pessoa e sem o auxílio da Sim, barra. Então, entendi. assim, tudo é realmente adaptado à dinâmica da pessoa. E, por exemplo, é o que você falou, a gente adapta a casa de acordo com a pessoa, mas às vezes a pessoa ela não tem um orçamento, ela não tem, não tem como gerir uma obra. Até porque quando você está mais velho, se a obra às vezes ela é dificultosa até para pessoas mais novas, porque você tem que sair da sua casa ou ficar em um cômodo mais restrito, imagine para uma pessoa idosa. Então, é você saber adaptar aquele ambiente, porque ela talvez nem queira construir ou mudar aquele ambiente, né? E às vezes também mudar o idoso de lugar só para poder fazer uma obra, uma coisa desse tipo, desorienta um pouco, né? Às vezes a pessoa perde um pouco a noção do espaço, porque está tão habituado. Às vezes são pequenas coisas. Por exemplo, aqui em casa tem a mesa aqui onde eu estou, tem um banquinho que toda noite eu sento nesse banquinho, ponho leite para eu tomar um lanchinho aqui à tardinha, 6 horas da tarde, a merenda, como diz aí no Ceará, né? E no dia que a faxineira vem, ela empurra o banquinho para debaixo da mesa. Mas o banquinho, ele vive sempre afastado da mesa. E um desses dias que ela veio, que ela empurrou, eu não me toquei de olhar. Então eu vim com leite quente na mão. E quando eu fui sentar, eu sentei no chão. E a travessa de leite derramou na minha perna, mas não queimou assim. Eu estava com a calça jeans grossa, então não fez tanto estrago. Mas eu digo assim, é o hábito, Sim, né? Eu nem olhei, porque eu já tinha o hábito de vir, sentar e tomar aquele leite. Aí, sem o banquinho, aí agora eu observo tudo, porque eu gosto muito de prevenir coisas, então eu vivo muito assim, preventivamente, olhando tudo. Será que isso pode fazer isso pode fazer aquilo? Fecha a janela, faz isso. Eu estou sempre assim. Mas tem coisa que passa, que a gente não percebe. Então, uma casa que ela está projetada para o idoso se locomover com mais facilidade, ter aquelas seguranças devidas, tipo, sem os tapetes, é bem melhor de evitar esse acidente. Agora, imagina, mesmo assim, ocorre. Como ocorreu comigo, no banheiro de eu ter escorregado, como ocorreu de eu sentar no banco e não prestar atenção, porque estava batendo papo e acabei não olhando. Então, assim, tem coisas que não estão no controle da gente. Agora, se tem coisas que não estão no controle, mesmo assim a casa não está adaptada, aí o problema é sério. Então, daí a importância de adaptar uma casa, né, para a terceira idade e para pessoas também, porque isso aí não acontece só com as pessoas da terceira idade, com o idoso, acontece com qualquer um. Então, assim, o trabalho de vocês é de extrema importância nesse sentido, né, e em vários outros, que eu imagino que vocês façam vários projetos aí diferenciados, mas no nosso foco aqui é a terceira idade. Então, é um trabalho assim, muito importante do arquiteto, tem muito a ver com essa temática aí do idoso, da terceira idade, é um trabalho multidisciplinar, né, do arquiteto, do fisioterapeuta, do nutricionista, do educador físico, cada profissional dando a sua contribuição para poder o idoso viver bem e melhor.
com Viver, qualidade de viver vida. mais e melhor, qualidade de vida, exato. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou viver muitos anos, mas se não tiver as coisas sendo facilitadas, não acontece, né? Você tem avó, Duda? Eu tenho duas avós. Hoje em dia elas moram em apartamento, as duas, né? Mas a minha avó materna, ela morou por muito tempo em casa. E aí, realmente, a casa não estava adaptada para ela. Ela já é uma senhorinha, já tem 90 e tantos anos, assim, maravilhosa, assim, vivíssima. E aí, ela realmente mudou para apartamento. Então, ela mora com meu tio e eles também são vizinhos de outro tio. E aí, foi melhor para ela, porque o apartamento estava realmente mais adaptado para as demandas dela, para as necessidades dela. E aí, estava mais seguro também, estava mais confortável, né? E tudo isso é ergonomia. E uma coisa que você falou, que é muito verdade, é que quando a gente projeta, a gente está realmente entrando na intimidade daquela pessoa, né? E quando é nossa casa, quando é um escritório, é um prédio corporativo, é até mais simples, entre aspas, porque não é ali onde a pessoa dorme e acorda todo dia. Então, realmente é um incômodo, né? Obra não é uma coisa agradável, né? Então, Sim. você tem que sair do seu lar. Tipo, a minha avó, ela não gosta de sair de casa. A gente quer levar ela para os cantos, mas ela quer estar sempre dentro de casa, porque é o conforto dela, onde ela vive. Então, realmente, até quando a gente vai fazer ou um projeto do zero, ou principalmente reformar, adequar um apartamento de um idoso, a gente tem que ter esse olhar mais humano, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é só chegar e propor um de mudança e você... Se Não, se vira. vira, arruma um lugar para ficar, não é assim, né? Então a gente realmente tem que ter esse olhar, Esse tato. esse tato e ter realmente um cuidado mesmo, né? Porque a arquitetura são mudanças, alterações no espaço, mas a arquitetura é para pessoas, são para as pessoas, né? Então a gente trabalha em função das pessoas, né? Então é realmente muito importante ser humano mesmo, Sim, né? sim. E a casa também tem aquelas memórias afetivas, né? Sim. Por exemplo, esse lugar aqui era o lugar que meu pai sentava, esse lugar aqui minha avó gostava de fazer tal coisa. Então, também eu acho que vocês aí da arquitetura, essa anamnese aí que vocês fazem, quer dizer, é um trabalho muito bonito de vocês, porque vocês buscam captar coisas da pessoa para poder adaptar sem que haja mudanças bruscas na vida da pessoa, justamente por causa dessas memórias afetivas, né? Sim. O que Muito acontece lindo. muito, o que acontece muito se você perguntar, Duda e Matheus, é mais fácil reformar, adaptar ou criar do zero? É muito mais fácil criar do zero, propor um projeto do zero. Mas muitas vezes as pessoas, elas não querem sair das suas casas justamente por causa da memória afetiva, né? Então, muitas vezes elas preferem realmente uma reforma e até na reforma é algo delicado, né? Como eu falei, é uma coisa que a gente realmente tem que ter cuidado, né? Porque tem realmente o apego e tudo mais. É a memória, Entendi. né? Hoje se trabalha muito, por conta da pandemia, algumas nuances da arquitetura, alguns nichos da arquitetura começaram a serem mais destacados. Por exemplo, um deles é a ergonomia, o outro é a neuroarquitetura, Sim. o outro é a arquitetura biofílica, a arquitetura biofílica ela trata sobre o verde, a inserção do verde e do natural dentro da moradia, dentro dos projetos. E a neuroarquitetura é a influência dos projetos na cabeça das pessoas. As cores que são utilizadas, o tipo de mobiliário que a gente coloca naquele ambiente. Então, assim, todos esses nichos, todos esses aspectos hoje têm sido mais valorizados porque as pessoas na pandemia não aguentavam ficar mais dentro de casa. Não só por todo o contexto no geral, mas porque elas não se sentiam pertencentes às suas casas. Então, elas começaram a entender e se começou a estudar o que é que estava acontecendo, que as pessoas estavam adoecendo também ao ficar em casa, sem ser no aspecto da saúde do próprio Covid, mas na saúde mental. As pessoas não aguentavam mais aquele ambiente. Porque antes ninguém parava em casa, todo mundo seguia num ritmo frenético de trabalho, onde só utilizava a casa para dormir. Então, para comer e dormir. Então, foi parando, foi pensando, foi vivendo a sua própria casa, que as pessoas começaram a perceber que havia algo de errado. Entendi. Agora, neuroarquitetura eu não entendi muito, não. O que que significa mesmo? O que que tem a ver com as cores? Como é que você A falou? neuroarquitetura a gente utiliza hoje em dia para estudar toda a influência que tudo que envolve a arquitetura, os projetos de arquitetura, tem na cabeça das pessoas, na mente das pessoas.
E quando eu falo das cores, por exemplo, quando você entra numa sala, qual tipo de cor estimula o seu cérebro e qual tipo de cor reprime? Qual tipo de cor lhe traz felicidade ou qual tipo de cor lhe intimida? E não só isso em questão de cor, mas questão também de texturas, de iluminação, de formas, tudo isso. Porque você começa a perceber que uma casa muito escura, uma casa com cores fechadas, com texturas que sejam muito naturais, não só naturais, mas assim, não tragam aconchego, digamos assim, elas repelem muito as pessoas de estarem lá dentro. Então, Entendi. são diversos pontos que a neuroarquitetura estuda. Também a forma de se locomover dentro, os fluxos, tudo envolve neuroarquitetura. Nossa, é bem mais profundo do que eu imaginava a arquitetura. Agora, esse negócio das cores aí que você falou, achei muito interessante, porque tem aquelas cores quentes, né, que você põe assim no ambiente para poder estimular a pessoa a comer e tal. A Ana Luísa, minha amiga aqui, ela fez um trabalho, ela é artista plástica, no Hospital de Psiquiatria da USP. Foram convidados 10 artistas para pintar a parte lá de neuropsiquiatria, o prédio mesmo, os artistas iam pintar as paredes. Então ela falou para mim que, por exemplo, no refeitório tinha que ser cores assim, tipo laranja, cores assim, porque eram meninas que tinham anorexia, né? Então elas tinham que despertar essa vontade de Serem comer. Então, estimuladas. cores serem estimuladas, exatamente. E a brinquedoteca era de outra cor, o quarto de dormir uma cor mais leve e tal. Então, você falou num ponto assim muito interessante que eu vi isso nessa época que os psiquiatras e neurologistas usaram lá nesse projeto no Hospital de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas, na verdade, né? Então, assim, até isso vocês estão trazendo agora para a arquitetura residencial, incrível isso. Independente da cor, por exemplo, se é uma pessoa muito ansiosa, não, vocês podem sugerir, olha, que tal pintar o apartamento de uma cor determinada para ver se diminui um pouco essa ansiedade. Nossa, é maravilhoso essa interdisciplinaridade entre as profissões, é incrível, nunca nem imaginei. E a outra coisa que você falou, que eu não consegui anotar aqui, Arquitetura biofílica, design biofílico, que é você trazer o natural, a vegetação, o verde para dentro da arquitetura. Hoje a gente tem vivido questões climáticas muito complicadas. A gente tem entrado em um período de ebulição. E se você perceber, não só fora do Brasil, mas principalmente fora do Brasil, outros países já têm acolhido essa questão do design biofílico, da arquitetura biofílica, que é trazer a vegetação para dentro do nosso ambiente de trabalho, para dentro do nosso ambiente de moradia e ter essa conexão com o verde de forma mais branda, digamos assim. e mais natural também, Mais né? natural, mais natural. Tornar a Os casa próprios... um ambiente mais natural, vamos dizer assim, né? Pode ser, né? Sim, Agora tem uma coisa que a gente não falou, que não está no controle, além do piso molhado, por exemplo, animais domésticos, né? Às vezes a pessoa cai porque acorda de noite, o ambiente não está iluminado, e a pessoa cai porque esbarrou no animal. E um dia desse eu conversei com um senhor que ele disse que a sogra dele levantou para ir ao banheiro e tinha um xixi do cachorro no corredor, só que não deu para ela ver, porque não estava iluminado o ambiente. Ela pisou no xixi, escorregou e quebrou o fêmur. Então, assim, tem outras coisas que não está no controle, mas se a casa tivesse adaptada, iluminada e etc e tal, talvez ela não tivesse caído, né? sim. E também a pessoa ela se colocar no lugar em que ela entenda as limitações dela, né? Às vezes se tem uma resistência muito grande em saber em saber que o seu corpo ele não é o mesmo que era antigamente. Então assim, um animal de estimação não tem como a gente negar que ele faz muito bem para as pessoas, que ele traz alegria, que ele desperta sentimentos em nós. Porém, há limitações quando a pessoa vai chegando a certa idade e o animal, como é um ser irracional, ele não vai saber respeitar aquelas suas limitações porque ele não entende que você tá envelhecendo. Então, essa questão da urina do cachorro, talvez nem só com a iluminação fosse suficiente. Talvez limitar até onde o animal ia durante a noite fosse o ideal, para que porque ela
ela escorregou na urina do cachorro, mas ela poderia ter pisado no próprio cachorro, ou ter caído por cima do cachorro. E assim, Entendi. são acidentes que fogem muito do controle. Não só do arquiteto, até, mas do médico, do profissional da educação física, porque são comportamentos que têm que partir também de dentro da pessoa que está naquela situação. Mas quem tem um cachorro, meu filho, ele dorme na cama com a gente, né? É difícil limitar, viu? Pelo menos dois que eu tive dormia na cama comigo. Mas, enfim, eu acho que a gente. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa mais que vocês gostariam de acrescentar. Porque a Só gente já está agradecer, quase né? finalizando, o tempo passou rápido, é quase 9 horas já. Tem mais alguma coisa, Duda, que você queira acrescentar? Não, realmente só agradecer. Foi muito bom o nosso bate-papo. Acho que a gente falou até de coisas assuntos que a gente nem Tinha estava quase. planejado. Neuroarquitetura, arquitetura biofísica, que são assuntos que eu e o Matheus particularmente ama, pesquisa e lê muito sobre. Então, assim, a gente realmente só fluiu o papo aqui, foi muito bom. E você, Matheus, quer acrescentar alguma Eu coisa? só agradecer mesmo, foi um bate-papo super leve. Eu acho muito interessante essa temática. Feliz a gente ter agregado ao Preparar E, porque é uma temática que ela serve para todas as idades. Por mais que a acessibilidade ela fique muito em pauta para a terceira idade, ela ela é uma questão de todos. Então, só agradecer mais uma vez e espero que vocês tenham gostado. E assim, Claro que gostamos. qualidade, só complementando, qualidade de vida, né, saúde é o conjunto de Fatores. fatores, né? Então é a sua casa tá segura, tá equiparada, é a atividade física, é a alimentação, é o psicológico, né? Então nunca é uma coisa exclusiva só, né? É um conjunto de fatores mesmo para que a gente alcance essa qualidade de vida. Então é muito legal você ter essa visão, né? Normalmente a gente pensa em saúde e realmente lembra mais de profissionais da área da saúde, né? E não da construção civil, mas os arquitetos, por mais que sejam da construção civil, a gente trabalha para pessoas, né? E realmente os espaços, como a gente falou, eles nos estimulam, né? Podem nos influenciam para a gente para melhor, enfim, tudo mais. A saúde da pessoa ela tá infumamente ligada tanto com o arquiteto quanto com o profissional da educação física, porque não adianta de nada ter um ambiente, uma casa super planejada, se a pessoa é uma pessoa sedentária ou com limitações locomotoras que não são tratadas ou são auxiliadas por um profissional. Então, assim, é uma via de mão dupla, é uma via de mão tripla com diversos profissionais, é uma cadeia de profissionais, realmente um ecossistema de pessoas para garantir a longevidade de alguém. Quem eu vi aqui agora foi o Dr. Fábio Ravaglia, que é ortopedista, que falou excelente, parabéns. Ele também fala, a gente fala sobre casa segura também na questão aí ortopédica, né? Aliás, quando eu tive esse problema aqui da costela aqui que eu quebrei, foi ele que me atendeu e ele é um médico sensacional. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês fazem projeto online ou não, é só presencial? Sim. Também? Fazemos. Hoje em dia, graças a Deus, a questão da comunicação ela tem se auxiliado muito por conta da globalização, das formas de se comunicar, seja por FaceTime, seja por WhatsApp ou outros aplicativos que auxiliam essa questão do atendimento online. Então, a única coisa que a gente faz é contratar a pessoas ou às vezes a gente se dispõe a ir viajar até aquele ambiente, dependendo da demanda da pessoa, senão a gente terceiriza alguns serviços, mas a questão do projeto cabe a nós. Então, tem sido muito fácil Tá, a entendi. comunicação. Entendi. Então, por exemplo, o escritório de vocês é em Fortaleza. Eu moro em São Paulo. Se eu quiser fazer um projeto aqui para meu ambiente, vocês fazem isso online. Sim. E aí, se eu quiser tocar a obra aqui, como é que faz se vocês estão em Fortaleza? Aí eu escolho uma empresa para fazer isso aqui, mas o projeto arquitetônico é vocês que fazem. É assim que funciona? O projeto arquitetônico é nosso e a gente passa a ter só uma comunicação, digamos que mais estreita com as pessoas que estão executando a obra, para que tenham feedback para nós diário de tudo que está acontecendo ali.
mas acaba que a dinâmica ela se torna muito similar à dinâmica presencial, porque a gente não tem como ficar presente em todas as obras aqui em Fortaleza. Enquanto estão rolando inúmeras obras aqui, a gente também está no escritório, está visitando loja. Então, a questão da confiança com o profissional que está no momento de execução, ela é a mesma independente do estado, da cidade ou do local em que a obra está sendo executada. Inclusive no exterior. Inclusive no exterior. Entendi. Nossa, que incrível! E também a pandemia facilitou muito esse negócio de fazer esses trabalhos online, né? Todo mundo passou a fazer, eu também passei, porque eu também não fazia. Então, eu queria dizer o seguinte: quem quiser fazer uma consultoria com vocês, também vocês fazem a consultoria, entre em contato com a Marco Arquitetos, né? Vai ter o Instagram de vocês lá no meu Instagram e no endereço da live. Façam um projeto aí de arquitetura com esse casal top, Duda Montenegro e Matheus Albuquerque. Eu tenho certeza que espero que muita gente se interesse em fazer uma avaliação, né, e depois decidir se faz ou não, porque tem a parte da consultoria, né, e tem a parte do projeto em si, não é isso? Exato. É assim que funciona? A gente tem, no nosso Instagram tem uns destaques de como funciona cada etapa e de como pode ser feito para entrar em contato conosco. Mas a gente primeiro tem uma conversa, uma anamnese para entender qual a demanda da pessoa, qual tipo de serviço vai ser ofertado por nós, porque a gente faz projeto de ambientação, que no caso é só fazer alterações não estruturais e rápidas naquele lugar. Projeto de interiores, que é fazer realmente uma reforma e que vai interferir em questões estruturais, elétricas, hidráulicas, se necessários, além da parte da decoração. E também tem um projeto de arquitetura, que é a questão da construção no macro, seja para executar uma casa ou executar um deck, uma fachada, essas coisas. Então, a partir do momento que a gente descobre qual perfil de projeto você tem a necessidade, a gente passa a ter uma conversa como é que vai ser aquele projeto, qual a sua demanda, o que é que você precisa, como é que vai ser executado aquilo ali. Entendi. Já uma pessoa aqui que eu não li quem era escreveu, já vou ser sua cliente. Passou aí Feliz. uma pessoa. Que bom, né? Que maravilha. Olha, então é o seguinte, foi tão boa a live que eu não dá nem vontade de terminar, até a primeira live que passou das 9. Quero agradecer muito, tá? Duda Montenegro, Damas primeiro, Matheus Albuquerque, por ter aceitado o meu convite. E podemos combinar mais para frente uma outra live sobre um outro tema da arquitetura, não precisa ser só casa segura, a gente vai ver um outro tema. Gostei muito, aprendi muito com vocês, muito interessante, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Essa live ela vai ficar gravada tanto no Instagram e depois ela vai ficar gravada também no YouTube. Eu vou fazer agora, vou salvar a live e eu vou colocar, vou marcar vocês para sair no Instagram de vocês. Se vocês quiserem que ela saia no Instagram, vocês aceitam, se não, tudo bem. Aí fica a critério de vocês, tá? Muito obrigada, viu? Adorei, vocês são muito competentes, tem muito conhecimento do tema, muita propriedade, falaram com bastante propriedade, estou muito feliz. Beijo, obrigada a todos que participaram aqui, que vieram assistir a live, muito obrigada, uma boa noite para todos e fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.